Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, professor Ivan. Hoje nossa aula vai falar aí sobre poluição do ar e a inversão térmica, ok? Primeiro vamos iniciar a aula falando sobre a inversão térmica. O que seria a inversão térmica, né? A inversão térmica é um fenômeno que acontece principalmente em centros urbanos. E o que seria centros urbanos, professor? Grandes cidades. Imagine uma grande cidade onde dificilmente você vai encontrar ou avistar uma serra, né? Ou um cerrado, ou uma vegetação. Você vai ver muito que prédios e construções. Vai ver várias construções nessa grande metrópole, nessa grande cidade. Então esses são os grandes centros urbanos. E quando uma camada de ar frio é impedida de circular por uma camada de ar quente, essa camada de ar frio fica então retida nas regiões próximas à superfície da Terra. Pessoal, a superfície da Terra é a parte superficial da Terra, né? É a camada, essa não seria uma camada, seria realmente onde são construídos os prédios, né? O solo. Então, a superfície da Terra é onde é construída, é onde nós andamos, certo? Onde transitamos com os carros, bicicleta. Então, ali seria a superfície. A inversão térmica é um fenômeno natural, mas é agravado em centros urbanos por muitos prédios, asfaltos e pouca arborização. Como vocês acabaram de ler comigo, é um fenômeno natural. Isso ocorre naturalmente, né? Não precisa existir prédios ou grandes metrópoles para que isso ocorra, não. A inversão térmica ela existe, né, de forma natural, mas ela passa a ser agravada em grandes metrópoles, em grandes centros urbanos. E o que ocorre, pessoal, aqui? Desculpe. O que ocorre? Na imagem que eu vou mostrar a vocês agora aqui abaixo, vocês vão entender melhor o processo, como é que isso se dá. Mas vamos ler aqui o texto ainda, né? Favorecendo a reflexão dos raios solares e o aquecimento sobre o ar, sobre a superfície. Essas áreas podem perder calor rapidamente à noite para as camadas superiores, ou seja, as camadas que estão acima. E então as camadas de ar frio podem ficar concentradas mais próximas à superfície e presa por uma camada de ar quente que está logo acima, certo? O problema é justamente nesses centros urbanos, onde são muitos gases poluentes pela concentração de fábricas e automóveis. Quando acontece a inversão térmica, os poluentes não se dissipam, não se dispersam, né? Eles ficam concentrados com essas camadas de ar frio, podendo formar até uma camada de cor cinza. Se você já foi em uma grande cidade, você já deve ter percebido, então até em alguma imagem, né, de manhã, de algum jornal, você vai ver que aqueles centros urbanos existe realmente essa camada de ar cinza, que é ali por causa da poluição do ar, né? Muitas fábricas, muitos veículos liberando gases tóxicos, e esses gases não conseguem se dissipar na atmosfera por conta desse processo natural, né, que é a inversão térmica. Aqui embaixo nós temos uma imagem, né, que aqui desse lado, essa daqui é uma imagem do que seria um fluxo normal, né? Um fluxo normal. Tem inversão térmica aqui? Tem, mas ela é normal, né? É menos, não é tão acentuada quanto nessa outra imagem aqui, que é no caso da inversão térmica. Vamos lá. Os raios do Sol eles penetram, né, essas camadas aqui de ar atmosférico e atingem a superfície do solo. Mas eles conseguem voltar para o espaço, né? Os raios eles batem e são refletidos de volta ao espaço. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal. O problema é quando acontece isso aqui da outra imagem, né, da inversão térmica. É quando os raios do Sol eles penetram, mas eles não conseguem sair. Ou seja, parte desses raios é retida aqui. Então essa área aqui poderá estar normal, né? Mas aqui você vê que está em amarelo, um amarelo bem forte, como se fosse um amarelo fogo.
que é para mostrar que aqui está muito quente, né? Essa região aqui, próxima à superfície, né, ao solo, está muito quente. Por quê? Porque existe uma camada de ar frio aqui e logo acima dela uma camada de ar quente. Essa camada de ar quente aqui, está aqui em cima, está prendendo a camada de ar frio aqui abaixo, impedindo que a poluição, isso aqui também, pessoal, não é só temperatura, é poluição. A poluição que está aqui se dissipe para o espaço. Ela não tem como ir para as camadas superiores e se espalhar, né? Então ela fica retida, causando aí graves problemas à saúde da população. Os problemas seriam esses, professor. Seriam irritação dos olhos, da garganta, problemas respiratórios. As vias aéreas, elas acabam se comprometendo porque é muita poluição. Intoxicações, entre outras consequências. Estima-se que nesses grandes centros urbanos, pessoal, as pessoas sofram mais de asma, né, de problemas respiratórios, pulmonares, devido justamente a essa grande quantidade de poluição, por conta dessa inversão térmica, que é um processo natural, mas que se agrava nas grandes cidades, ok? Logo abaixo aqui nós vamos ver um pouco sobre poluição do ar, né? E é aqui que eu quero tratar com vocês, porque assim, se a gente tratar a raiz do problema, a gente trata o problema como um todo, não é isso? A poluição do ar. O ar é composto de grandes misturas de gases, a gente já viu isso em aulas anteriores, né? Provenientes de fontes variadas. Os gases e as partículas podem ser gerados por fontes naturais, como as plantas ou vulcões, mas também podem ser gerados por atividades humanas. Alguns desses gases são essenciais para a nossa sobrevivência. Outros podem prejudicar a saúde dos seres vivos. Na verdade, pessoal, como tudo na vida, se você praticar um esporte, por exemplo, em excesso, você vai ter problema, não vai? Vai. Se você comer muito, você não vai ter problema? Vai. Não é? Então, se você tomar muita água, também tem problema. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter um ponto que converge para que a coisa ande bem. Você não pode ir de um extremo a outro, certo? Pessoal, desculpa, eu estou um pouco rouco hoje. Aqui você vai ver a imagem, né, desses causadores de poluição, né, são fábricas, são veículos automotivos, principalmente, pessoal, veículos a óleo diesel. Você vê que quando um caminhão, uma caçamba passa por você e logo libera aquela grande quantidade de gases, chega escuro, você consegue ver os gases que saem do escapamento, né, devido a esse óleo diesel e às vezes por falta de catalisadores nesses veículos. Então, os principais causadores dessas poluições são as fábricas, né? Aqui, o que é que se diz aqui? A indústria, cerca de 30% dos gases que poluem o ar são emitidos pelas indústrias. Embora algumas medidas sejam tomadas para reduzir a emissão de gases poluentes, as indústrias ainda têm grande parcela de responsabilidade pelos problemas relacionados à poluição atmosférica. Chuvas. O efeito estufa e o aquecimento global decorrente a uma grande parte da poluição da atmosfera interferiram de forma fundamental na origem das chuvas e no aumento das temperaturas nas últimas décadas. Isto sem falar no fenômeno da chuva ácida, né? Sempre que tem, pessoal, muita indústria que está liberando ali muito enxofre no ar, né? Muitos gases tóxicos. Esses gases tóxicos, essa poluição toda, quando ele se transformar em chuva, dificilmente a chuva não será ácida, né? Sempre vai ocorrer chuvas ácidas, com uma acidez muito alta, causando aí também danos à saúde de quem tomar um banho nessa chuva, né? E prejuízos ambientais no geral. Os automóveis também liberam, pelos escapamentos, como a gente acabou de falar, muitos gases nocivos e também causadores de efeito estufa. Mas não são só esses, pessoal. Vamos ver aqui que você vai ver que tem coisas aqui, ó, queimadas. Grande parte da agricultura praticada no Brasil ainda se vale de métodos como queimadas. Se você mora em uma região de sítio, você vai ver que é uma prática muito grande aí dos agricultores
em fazer aqueles coivara, né, que chama, né, coivara, que eles juntam ali grande quantidade de material vegetal, deixam secar por um tempo e depois eles fazem uma queimada daquele material. Na verdade, pessoal, existe técnicas de melhoramento do solo em relação a isso, né? Não precisa queimar essa vegetação para que você tenha uma boa produtividade agrícola. E outra, sem falar que eles acabam poluindo também o ar, né? Aliás, queimadas aqui embaixo. Outros poluentes do ar atmosférico são causados aí pela pecuária. Que é a pecuária? A pecuária são os grandes criadores de gado, de bovinos, de ovinos, né? Caprinos, entre outros. Quanto pior a quantidade do pasto ocupado pelos bovinos, maior a liberação de gases metano, que é um gás também muito poluente e que acaba causando aí danos significativos na camada de ozônio, contribuindo para o aquecimento, né, na verdade são os causadores do efeito estufa, certo? Então aqui embaixo vocês vão responder essas duas questões, eu quero que vocês respondam as duas. E aqui a gente tem um panorama, depois vocês vão ler esse panorama aqui, eu não vou ler com vocês para não ficar muito extensivo o vídeo, mas vocês leiam esse panorama e respondam essas questões aqui, certo? Respondam essas questões, ok? Pessoal, leiam, estudem, né? Aproveitem esse tempo aí que vocês têm livre para estudarem, para se atualizar. Lembrando que todo esse material que eu tenho passado para vocês, eles são materiais atualizados, está dentro de um segmento que foi estudado para que vocês desenvolvam, né? A gente está seguindo aí os critérios da BNCC, que é a Base Comum Nacional Curricular. Então, vocês estudem, né? Estudem para vocês melhorarem mesmo, né? Ter conhecimento nunca é demais, ok? Pessoal, ótimo estudo aí para vocês. Qualquer dúvida, entre aí no meu privado, né, no WhatsApp. Pode mandar também algum e-mail para mim, né? Tá meu endereço de e-mail. E até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Tchau, um abraço.